Então, pessoal, boa noite aí a todos, né? Vendo aí de volta aí os amigos aí que vão me ouvir falar mais um pouquinho. Não sei como é que vocês não cansam, rapaz. O Igor, toda hora, tá? O Igor até qualquer dia não vai mais me chamar, porque eu vou estar com uma presença muito marcante aí toda hora, aí, falando alguma coisa para vocês. Mas a ideia hoje não é apresentar a coleção, tá? A ideia hoje é fazer um comentário, né, de qual foi a minha impressão, né, do julgamento da participação na Elvete, tá? Eu participei com a coleção de censura postal, né? E, enfim, não estive lá na exposição, mas o Igor é, fez um trabalho assim que eu considero excepcional, inclusive participando lá do feedback em nosso nome, né, dos colecionadores que não estavam presentes, e me passou uma série de informações, né, dadas pelo pessoal que fez o julgamento. Então, com base nisso, com base no resultado e tudo mais, eu acho que tem ali algumas coisas interessantes para a gente conversar, tá? Então, eu também gostaria que vocês vissem isso como uma conversa. Então, interrompam a hora que quiser, porque eu não estou vendo a carinha de vocês aqui, né? Então, é abrir o microfone e falar a hora que quiser, tá? Então, a ideia é essa, é bater um papo sobre essa participação na exposição FIP, né, que ocorreu lá na Suíça, a Helvet, e em cima, centrado na minha coleção de censura postal. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer um pequeno histórico, né, do que é essa coleção e do que ela representa para mim, né? Primeiro, a gente tem que considerar que 22, né, é um ano assim atípico, né, filatelicamente falando, né? Porque com a volta da possibilidade das exposições presenciais, né, a gente tem uma quantidade grande de exposições importantes acontecendo. Nós tivemos London, tivemos a Helvetia, tivemos a Capex, tivemos uma Savipex, que não é FIP, mas é internacional. Temos Hungria. Tivemos a Hungria, vamos ter Indonésia, né? Enfim, é um volume grande, né, de exposições que estavam, obviamente, represadas, né, por conta desses 2 anos de inatividade presencial junto aí da filatelia. Na Helvetia, a participação brasileira foi expressiva e, principalmente, os resultados que foram obtidos, eu considero que foram bastante bons. E eu faço questão aqui, né, de, mais uma vez, agradecer o empenho do Igor, né, que foi um comissário absolutamente proativo, né, no sentido tanto da organização para levar as coleções, mas também lá, né, mandando os informes diários, fazendo todo um relato, né, do que foi a exposição e principalmente também participando da sessão de feedback e trazendo esse feedback para a gente que não estava lá presente, tá? Então, Igor, aqui publicamente meu agradecimento e sei que falo em nome de todos os demais participantes brasileiros, tá? Agradeço profundamente aí teu empenho nisso. Foram 7 participações brasileiras, né? E dentre elas, então, tinha essa coleção minha, né? Sensory Brazilian Mail, que estava na classe de história postal, né? Evidentemente na classe de história postal. E a gente está aqui então para conversar sobre o que foi, o que é essa coleção, né? E para abrir debate. Portanto, eu gostaria que vocês opinassem, falassem, participassem o máximo possível, perguntassem, porque vocês vão ver que durante essa rápida apresentação, o que eu quero mesmo é escutar de vocês sugestões para alcançar uma nova meta que eu coloquei aqui para a coleção. Bom, o meu interesse aí por esse tema, né, censura brasileira, principalmente censura postal brasileira, ele já vem de algum tempo, né? Isso começa bem lá atrás, bem lá no início dos anos 2000, quando eu comecei a participar mais ativamente da atividade filatélica expositiva,
e eu vi que não tinha espaço para mim, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista de conhecimento, para fazer grandes coisas lá no Império, né? Havia ali uma barreira, no caso de cara financeira, para ter as grandes peças que pudessem me levar mais adiante. E uma coisa que eu sempre coloco, né, é que a gente tem uma série de temas na história postal brasileira e também na filatelia tradicional que não são abordados, né? Principalmente os temas relativos ao período republicano. A gente é muito concentrado no Império, né? O trabalho filatélico brasileiro, conhecido no exterior, é fundamentalmente o do Império Brasileiro, e assim mesmo, nem mesmo de todo o Império, né? A parte final do Império já não é tão importante lá fora, ou conhecida lá fora. Então, isso me fez ver que, na verdade, eu podia abrir um outro caminho, né? Buscando, assim, temas meio outsiders, um negócio meio diferente, né? Que as pessoas ainda não tivessem explorado, tá certo? E censura postal foi algo que eu detectei como possível de ser desenvolvido, né? E, ao mesmo tempo, naquele momento, como ninguém se interessava muito por aquilo, havia um material, né, disponível a preços bastante acessíveis. Então, a partir dos anos, iníciozinho dos anos 2000, eu comecei, né, a buscar esse tipo de material. O grande desafio nesse momento é que a gente não tinha uma base, né, para começar o trabalho. O material estava disponível, mas a gente tinha muito pouco trabalhos estruturados, ou pelo menos pensados, né, interpretativos sobre o tema, né? Então, era um desafio também desenvolver isso a partir do momento em que eu adquirisse essas peças e tivesse essas peças comigo e começasse eventualmente a contar essa história. Outra coisa é que eu também não conhecia outros filatelistas que se interessassem pelo tema, então não tinha com quem conversar. Bom, aí uma coisa que facilitou, né, tremendamente a montagem, né, dessa primeira coleção, desse primeiro olhar sobre a censura postal brasileira num plano um pouco mais amplo, foi quando saiu o catálogo, né, editado, né, pela Aros Brasilian, né, catálogo Mayfair, ou Mayfair, não sei exatamente como é que pronuncia corretamente, depois isso me corrige aí. Esse aqui é a capa, né, da segunda edição, que foi lançada em 2012, mas um primeiro catálogo que foi lançado, se não estou muito enganado, em 2006, alguma coisa assim, 2005, 2006. Esse catálogo ele é absolutamente fundamental, né, para quem quer estudar a censura postal brasileira. A gente pode discutir a metodologia que o autor optou por utilizar, mas, indiscutivelmente, é um trabalho de fôlego, é um trabalho muito bem feito, e é um trabalho que, dentro daquilo que ele se propôs a fazer, é bastante completo para o momento em que ele foi efetivamente publicado. E esse catálogo foi determinante porque, na verdade, ele trazia algumas informações que, para serem obtidas, né, individualmente aqui falando, ia ser obtidas por mim, né, seriam muito difíceis, que era justamente as cores conhecidas, ou pelo menos por ele conhecidas, os períodos, né, de uso, né, das marcas, é, a associação que ele fazia, né, com as revoltas, né, ao longo, né, principalmente nos primeiros 50 anos do século XX. Então, tudo isso trazia uma bagagem, né, trazia um volume de informação que, junto com aquilo que eu já havia conseguido entender, ou que já havia conseguido de espaços, trabalhos que a gente localizava aqui e ali, permitia a gente montar, então, uma coleção minimamente estruturada. E, então, essa coleção ela foi montada para ser expositiva, e ela ficou pronta na sua primeira versão em 2008,
quando ela participou de uma exposição que aconteceu em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Que foi a Floripa, uma exposição chamada Floripa, organizada pela FEFIBRA, e, e ela então apareceu como peça expositiva. Nessa exposição eu tive a grata surpresa de descobrir que eu não estava sozinho. Na verdade, havia uma outra coleção de censura postal lá, que era do Eisler, né? Do Roberto Eisler, que chamava Censura Postal Brasileira Carimbos, e havia também o Henrique Cruz, estava começando o desenvolvimento das coleções de correio militar dele. O Henrique estava saindo daquela fase de juvenil e entrando na fase adulta de exposição, e estava trazendo uma coleção sobre FEB, mas que também abordava aspectos da censura postal, nesse caso, obviamente, específicos à FEB. Então, de repente, na exposição, eu descobri que já haviam pelo menos umas dois colegas que se interessavam, né, pelo tema de censura postal. Nessa ocasião, a coleção recebeu 84 pontos e ganhou um prêmio especial, que foi um negócio, assim, para mim, bastante empolgante, né? Eu lembro também que passei muito tempo, talvez umas 3 horas, talvez até mais de 3 horas, junto com Paulo Comelli, né? Que acho que todos aqui, pelo menos de nome, conhecem. Paulo Comelli, na época, era jurado internacional, dirigente da FIP, e eu peguei ele, levei ele até a coleção, né, para que ele, enfim, desse a impressão dele. E eu lembro que ele foi muito honesto, né, no sentido de dizer que ele não conhecia aquele tema, mas que pelo volume de informação que ali tinha e pela estrutura da coleção e por aquilo que a gente discutiu ao longo daqueles 5 quadros, ele achava que a coleção tinha uma importância grande para a filatelia brasileira, para a história postal brasileira. Então, realmente foi um momento assim bem legal, e que me fez pensar que a coleção poderia ir mais à frente, realmente. Bom, de 2008 para cá, essa coleção ela foi exposta em exposições nacionais, em exposições binacionais, na Lubrapex, em exposições interamericanas, lá no Chile e na Colômbia, e internacionais. Ela já havia participado com essa montagem, né, original da exposição Brasília 2017, uma exposição FIP, né? E ela, nesse caso, participou da exposição de uma forma bem rústica, vamos chamar assim, porque eu não tive tempo, né, de fazer o translado da coleção, nem, na verdade, eu nem tinha interesse, porque eu já pensava em remodelar ela para uma versão mais atualizada, porque ao longo, então, desses 10 anos eu adquiri material e compreendi muitas outras coisas, né? Então, ela precisava, na verdade, de uma reforma geral que eu não tinha tempo para fazer. Então, só para facilitar um tantinho a vida de quem ia julgar, eu troquei o nome dela, né? Traduzi do português para o inglês e traduzi a folha introdutória, né, também para o inglês, para que então houvesse minimamente o entendimento do que estava sendo apresentado. É, e ainda assim, né, dessa forma meio atrapalhada, digamos assim, eu consegui fazer 82 pontos e recebi então a medalha de vermelho FIP. Uma curiosidade é que quando essa coleção participou de uma exposição Lubrapex em 2000 agora eu não vou lembrar, mas uma exposição que aconteceu em Évora, essa coleção ela foi e não voltou. Ela ficou perdida, ou perdida não, ela ficou retida na Receita Federal, junto com todas as demais coleções brasileiras, por mais de 4 meses. Tá certo? A gente já achava que nunca mais ia ter as coleções de volta, até que demos um jeito lá e conseguimos retirar as coleções da Receita Federal por absoluto. Isso aconteceu por absoluta inépcia e absoluta falta de vergonha na cara de quem efetivamente assumiu a responsabilidade de levar a coleção. Mas, enfim, essa é uma outra história, para um outro eventual momento. Bom, a partir daí, a coleção já tinha mais de 10 anos de montada, né? E
com base exatamente nesse volume de material novo, né? Novos estudos, discussões, a experiência que a gente vai ganhando também participando de exposição, né? Eu, no caso, também, com a preparação que eu fiz para me tornar jurado nacional de história postal, eu senti que era hora de tirar ela do circuito, né? E começar a pensar na sua reestruturação, que levaria a uma remontagem. Optei por, então, versar a coleção toda para a língua inglesa, porque a ideia era que essa coleção passasse a ser efetivamente a minha coleção principal, já que a outra coleção de história postal, né, sobre o Rio de Janeiro, eu entendia que ela estava esgotada do ponto de vista expositivo, então tinha tomado já a decisão de não mais expô-la, então eu precisava de uma coleção que eu pudesse brincar aí de expositor internacional e escolhi a de censura para isso. Então, era natural que ela viesse, então, escrita agora em língua inglesa. E, por fim, né, depois de algum tempo, uns 4, 5 anos mexendo nela, surgiu a oportunidade, então, de inscrevê-la nessa exposição da Suíça, e ela foi para a Suíça com 5 quadros, né, 80 folhas, e ela obteve uma pontuação assim espetacular, do meu ponto de vista, de 88 pontos, né, o que corresponde a uma medalha de vermelho grande FIP. E isso, indiscutivelmente, me deixou absolutamente surpreso e bastante orgulhoso pelo fato de ter conseguido uma pontuação tão alta com uma coleção outsider, digamos assim, né? Bom, agora vamos então entrar no comentário, que é aquilo que eu acho que é mais legal da gente fazer aqui, tá? E aí eu gostaria que vocês realmente participassem a partir daí com ideias. Bom, primeiro a gente tem que colocar, né, a coleção de censura postal numa, no seu devido lugar, né, em termos internacionais, tá? Censura postal brasileira, inclusive, né? A gente tem que colocar esse brasileiro no fim aí, porque isso também tem alguma importância. Eu considero que é um tema restrito, é um tema moderno, porque é um tema século XX, né? Apesar de eu ter restringido o período, né, ao início do século XX, né, as 3 primeiras décadas do século XX, um país moderno e relativo a um país que é periférico no cenário da história postal do século XX. Por quê? Porque se você for procurar, na verdade, nas exposições internacionais, coleções brasileiras sobre história postal referentes ao século XX, você simplesmente não vai encontrar quase nada, tá certo? Então, na verdade, o Brasil, né, a filatelia brasileira, repercute isso internacionalmente no sentido de que a gente não estuda, ou pelo menos se estuda, a gente não monta coleções expositivas sobre a filatelia brasileira do século XX, né? Principalmente história postal, né? Então, na verdade, quando chega uma coleção de história postal do século brasileiro, né, história postal brasileira do século XX, isso causa um certo, como é que eu diria, desconforto no julgamento lá fora, porque definitivamente as pessoas não conhecem, porque nós mesmos, na verdade, parece que não conhecemos, porque não expomos esse tipo de material, né? Então, considerando tudo isso, você chegar a 88 pontos em 100 possíveis, eu acho que é um resultado absolutamente excepcional, tá? Então, está aqui a comparação, né? A coleção recebeu 18 pontos de 20 em tratamento, 7 de 10 em importância. A gente depois vai discutir cada ponto desse, tá? A partir do próximo slide. 33 pontos de 35 em conhecimento, 8 de 10 em raridade, em condição, desculpe, 17 de 20 em raridade e 5 pontos no total, né, de 5 pontos possíveis em apresentação. Portanto, completando então essa pontuação de 88. Bom, a minha, a minha, a minha avaliação, né, desse julgamento é que a coleção foi bastante bem julgada, né? Eu acho que, principalmente quando a gente recebe o feedback e compara
eu acho que isso é um ponto muito importante. Quando a gente recebe o feedback e compara a informação do feedback com a tabela de pontuação, eu entendo que necessariamente tem que haver coerência. E, nesse caso, houve coerência em relação àquilo que me foi trazido como explicação e aquilo que foi pontuado, né? Por isso que eu digo que ela foi bastante bem julgada. Eu não estou entrando no mérito da quantidade de pontos, né? Mas há uma coerência entre o julgamento que foi feito, o feedback que foi dado e a pontuação que foi recebida. E quando isso acontece, eu acho que a gente tem que realçar isso e, digamos assim, enaltecer o trabalho de quem julgou. É, é, como falei, né, as informações de feedback me foram trazidas pelo Igor, né? O Igor foi lá fazer o feedback e passou para mim uma mensagem via Zap. Eu anotei tudo que foi possível, guardei a mensagem aqui para outras consultas eventuais, né? E eu entendo que, com cuidado, né? Com cuidado, atenção e um pouquinho de estratégia e sorte, eu teria uma pequena possibilidade ainda de achar mais 2 pontos na coleção, e isso levaria a coleção para um ouro FIP, 90 pontos. É uma tarefa difícil? Porra, certamente é uma tarefa difícil. Muito difícil, eu até diria. Tá? Não é uma tarefa difícil, eu acho uma tarefa muito difícil. É uma tarefa impossível? Prefiro acreditar que não. Né? É uma tarefa muito difícil, tem lá uma margem pequena para se chegar nela. O resultado provável de ser obtido, ou seja, chegar aos 90 pontos é algo provável? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que tem mais chance de não chegar do que chegar. Mas pelo que me foi passado, e por aquilo que eu entendo que é a coleção, e por aquilo que eu entendo que eu posso fazer ainda na coleção, eu acho que existe ali um pouquinho de chance que, se eu agregar com a estratégia de apresentação e com um pouquinho de sorte, considerando o júri que vai olhar o material, eventualmente, quem sabe, a gente consegue esses 2 pontinhos, tá? Então vamos lá. Tratamento, né? Eu acho assim, obter 18 em 20 pontos possíveis, na minha avaliação, também como jurado, digamos assim, eu acho que é uma nota que está no limite ou quase no limite, né? Você sonhar com 19 pontos implica, ou seja, ganhar mais um ponto nesse quesito, implicaria em você achar algum tipo de solução que inovasse o tipo de apresentação. E isso, na história postal, não é uma tarefa simples. Né? A história postal, na sua estrutura, ela já é meio que amarrada, né? Porque você, como o nome está dizendo, você tem que contar uma história. Essa história, obviamente, tem que ser postal e ela está normalmente amarrada ao longo de uma linha de tempo que não deve ser violado, pelo menos não deveria ser violado. Então, quando você tem esse aparato, esse fecho, né, pensar em alguma solução assim que seja mais inovadora não é algo muito simples, tá? Então, arranjar mais um ponto em tratamento, eu acho que é bastante complicado, tá? Muito complicado. Acho, então, que o 18 é o limite, realmente. Agora, é botar a cabeça para funcionar, é ouvir os colegas, é ouvir os amigos, ouvir os críticos, está certo? Porque, a partir disso, né, a gente pode vislumbrar uma oportunidade, né, em um certo ponto da coleção, no sentido de fazer alguma mudança que traga uma solução, se não inovadora, pelo menos mais avançada, que permita que, quando a coleção vai lá exposta nos 5 quadros, a sensação, né, de tratamento que os jurados tenham possa te levar a uma pontuação um tantinho maior. Mas acho muito difícil, tá? Não acho que seja uma tarefa fácil, tá? Então, estou sendo bem honesto aqui no final, dizendo que eu entendo que esses 18 pontos atingidos
devem representar o máximo possível em condições normais de julgamento, tá? Aí vem a importância, né? Foram 7 pontos em 10 possíveis, tá? É, eu entendo que aqui eu imaginei na minha pontuação, né, que fosse dar esses 7 pontos mesmo, né? É, olhando pelo lado otimista, os 7 pontos. Pelo lado pessimista, 6 pontos, tá? Valeu o lado otimista. Por quê? Porque a gente tem que ter em mente, né, pessoal, que ah, a gente vai adquirindo experiência, a gente vai olhando, a gente vai vendo os resultados, a gente vai comparando as coleções e os resultados, e a gente vai, com o tempo, entendendo, né, que há uma linha de julgamento, tá certo? Quando você conversa também com gente ainda mais experiente, gente que está acostumado ao processo de julgamento, né, você vai criando também um balizamento, né? Um balizamento de qual é o limite da sua coleção, até onde ela pode ir, tá? Então, com base nisso tudo, eu entendo que aqui a gente tem também uma possibilidade, né, de chegar a 8 pontos, ou seja, ganhar mais um pontinho em importância. E eu vou explicar por quê. Mas é uma margem bem pequena, tá? É uma margem bem pequena. A gente tem que considerar, e aí eu acho que cada um de nós, né, expositor, cada um dos expositores e a sua coleção, a gente tem que ser muito crítico em relação àquilo que a gente tem, porque a gente tem que, na verdade, para a gente poder avaliar o resultado que a gente vai obter, a gente precisa conhecer bem aquilo que a gente tem, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente montou, conhecer as regras, tá certo? E com isso a gente já tem uma pretensão de pontuação, né? E aí, se essa pretensão varia muito em relação àquilo que foi obtido, aí você tem que descobrir o que que aconteceu, né? Bom, então eu entendo que o tema, né, que a coleção aborda, tem uma importância, pode até ter uma importância dentro da história postal brasileira, tá? E eu acho mesmo que até mesmo aqui vai haver discussão sobre isso, né? Que vai vir sempre aquela história de que olho de boi vale 10, inclinado vale 9, é, os outros numerais de Dom Pedro vale 8, então não dá para ir além de 7, com muito boa vontade para uma coleção que seja, no caso aí do século XX, história postal do século XX. Acho isso uma balela, mas isso é uma regra que está mais ou menos posta na filatelia brasileira. Se você transporta isso para nível internacional, a coleção perde fôlego, né, em relação a outros temas de história postal que certamente têm uma relevância maior. E mesmo entendo que, comparativamente a outras coleções de censura postal existentes de outros países, que são países onde o conhecimento sobre a censura é maior, né? O que é maior, tem muito mais livros publicados, catálogos, muito mais material, muito mais peças. Evidentemente que você tem uma possibilidade de gerar coleções de importância significativa. E aí aparece uma coleção de história postal, de censura postal brasileira, nego olha e diz assim, pô, qual é a importância disso no cenário geral, né? E isso a gente ainda tem que considerar que muitos, né, inclusive algumas pessoas envolvidas com estudos de censura no exterior, elas, de certa forma, ou desconhecem totalmente que houve censura postal no Brasil, ou conhecem de uma forma absolutamente periférica, né? Então ainda tem isso. Então, na verdade, a importância de ter ganho os 7 pontos, eu acho que foi uma pontuação justa, levando tudo isso em consideração, tá? Como é que a gente reverte isso, né? Essas dificuldades, não só da censura postal, mas de outros assuntos da filatelia brasileira? A gente precisa escrever, né, artigos, a gente precisa publicar revistas, a gente precisa divulgar os novos estudos, tá certo? A gente precisa estimular novas coleções.
Na verdade, só esse aparato, esse conjunto de fatores é que vai fazer com que esse assunto passe a ter um reconhecimento internacional, e aí, nesse caso, o nível de relevância dele vai aumentar, e com isso a importância dele pode passar a ser melhor reconhecida. Não tem outro jeito, tá? Não tem outro jeito de fazer isso. Aí vem o conhecimento. Bom, aqui eu entendo, cara, que a gente tem um negócio excepcional, porque obter 33 em 35 é um negócio assim muito alto, tá? É um negócio muito alto. Isso me deixou assim em êxtase, porque a gente, obviamente, quer reconhecimento, né? A gente gosta de ser reconhecido pelo que faz, principalmente se fez com carinho, com atenção, né? Tentando realmente gerar a melhor informação possível. E eu diria para vocês, com toda certeza, que esses 33 pontos eles superaram a minha expectativa, que era algo ali na faixa do 31, 32 pontos, tá? Eu entendo que essa pontuação ela vem, né, é um reconhecimento que foi feito, né, do trabalho, né, dedicado à compreensão de um tema sem referências maiores, sem referências anteriores. Então, assim, acho que quem julgou teve a sensibilidade, o conhecimento, ou o entendimento de que o que estava posto ali, na verdade, representava algo contributivo, porque era inédito, ou pelo menos era uma junção de informações que até ali não havia sido obtida antes, né? Então, acho que, de alguma forma, a mensagem que eu tentei passar, que foi exatamente essa, foi compreendida pelo corpo de jurados. Isso, obviamente, me deixa bastante satisfeito, porque reconhece o estudo. Agora, eu não tenho dúvida, eu não sou dono desse estudo, né? Na verdade, eu não acredito que a gente construa alguma coisa, construa algum estudo de qualidade individualmente, né? Eu sempre entendo que a construção do conhecimento ela é coletiva, ela nunca é individual. Então, nesse caso, essa pontuação, apesar de ter vindo para a coleção lá do Rubem Porto, ela é de todos nós aí que nos últimos anos nos dedicamos a estudar a censura postal. Então, ela é do Henrique, ela é do Eisler, ela é do Reinaldo, ela é do Wilson, né? Ela é de todos, é todo aquele pessoal do César, né? Do Domingos, daquela turma lá do grupo de censura, por exemplo, né? Toda que está lá sempre atenta, está lá sempre dando opinião, está lá sempre comentando alguma coisa e, eventualmente, trazendo uma informação nova. Essa construção é que permite que a gente hoje tenha um nível de informação e um nível de compreensão do que foi a censura postal no Brasil muito maior do que o que a gente tinha, sei lá, há 5 anos atrás, há 4, 5 anos atrás, né? Então, assim, essa é uma pontuação que eu acho que para mim, foi talvez a melhor notícia, né? Tenha sido a melhor notícia que esse resultado trouxe. E uma coisa que eu chamo a atenção é que 33 em 35 pontos em conhecimento, em geral, são coleções que chegaram a ouro e, eventualmente, até ouro grande, né? Ou seja, você não chega numa premiação de ouro, FIP, se você não chegar nesse nível de pontuação e conhecimento. É impossível, tá? É praticamente impossível. Então, isso me traz ainda mais satisfação. Eu posso, eventualmente, não chegar a esse ouro FIP, né? Mas não é por falta de conhecimento, é talvez pela importância do tema, é talvez pelo tratamento mais clássico ou coisas do tipo, mas não por conhecimento. Então, para mim, isso é absolutamente relevante. Aí vem a discussão sobre a condição. Na condição, eu recebi 8 de 10 pontos, né? É, E aí chamou minha atenção um comentário que foi feito por um dos membros do júri, uma pessoa muito experiente, né? Que colocou a seguinte questão: se as peças representam a melhor condição possível, explicitar isso na folha introdutória.
Bom, eu entendi isso como algo do tipo assim, pô, tem peça que está feia, né? Tem peça que deveria tentar ser trocada, alguma coisa do tipo. Ou então, avisa lá na folha introdutória o porquê dessas peças estarem lá, né? Algo que o Reinaldo, por exemplo, o Reinaldo está aí, né? Algo que o Reinaldo fez na coleção de Revolução de 32, quando ele abre lá na parte mesmo introdutória, ele já diz que muitas das peças estão em condições não tão boas quanto a gente gostaria, porque se trata de um correio militar, né? E no caso da censura postal, é a mesma coisa. Uma carta que é manipulada, que é aberta, que é fechada, que é lacrada, que é carimbada um monte de vezes. Evidentemente que essa carta não necessariamente vai se mostrar limpinha, branquinha, bonitinha, né? Não é assim que funciona. E aí eu fiquei inicialmente pensando assim, pô, será que tem peça, né, na coleção que não atenda a um padrão mínimo, né, de qualidade, né? Aí eu resolvi, eu não estou com a coleção aqui, né, nesse momento, tá? A coleção está com o Jax. O Jax fez um grande favor para mim. Eu estava com dificuldade de pegar a coleção e o Jax pegou a coleção e daqui um pouco ela vai voltar para casa. Mas eu peguei aqui o material, né, da coleção que eu tenho aqui escaneado e fui procurar se tinha alguma coisa muito feia, alguma coisa não muito legal. E, sinceramente, hoje eu não concordo muito com essa afirmação. Eu acho que o material está em condições muito boas. Mas entendo que 8 pontos em 10 é exatamente para um material em condição muito boa, né? Aí a questão, será que explicando, né, explicando isso, né, realçando isso, eventualmente naquelas peças que possam estar um pouquinho menos bonitas, será que aí a gente não arranja mais um pontinho? Será que não surge daí mais um pontinho? Outra coisa seria, eventualmente, trocar o material, né? Outra coisa seria trocar o material por um material é, por um material que eu tivesse em casa com mais qualidade. Aí tem duas questões aí que eu sempre realço, né? Primeiro, é óbvio, né, que dentro daquela estrutura que você monta para a coleção, você vai colocar o melhor material que você tiver, tá? E aí a opção que se tem, fora isso, é tirar uma peça que não é tão boa, né? Colocar uma que é melhor, que é mais limpinha e tal. Mas quando você faz isso, você quebra essa linha de tempo, tá certo? Ou simplesmente você está retirando uma peça importante do ponto de vista de ser uma marca difícil, ser uma marca não tão comum, para botar uma outra que é, digamos, né, uma é nível 8, 9, a outra é um nível 6, 7, mas está bonitinha. Cara, eu não consigo fazer isso, tá certo? Se depender disso, eu não vou arranjar esse pontinho, porque eu não consigo fazer isso. Eu não vou, nunca fiz isso, não adianta que eu não consigo fazer, violar esse princípio que eu acho que é o princípio máter da história postal, que é você seguir a linha do tempo e colocar ali aquilo que é mais importante para que haja fluidez, né? Para que haja entendimento daquela história que você quer contar, tá? Então, eu acho que se a gente consegue colocar isso num parágrafo lá na frente, talvez o júri possa olhar para isso e dizer assim, quem sabe, né? O cara se esforçou para ter o melhor material possível e entende-se que, em se tratando de correios que estão envolvidos, né? Correio militar, correio revolucionário, aparato de aparato civil, aparato militar, todo mundo mexendo nessas cartas, evidentemente que as cartas não podem ser assim aquelas maravilhas que a gente gostaria que fosse. E aí eu, opa, travou aqui, pessoal.
Eu acho que se você colocar essa explicação na folha introdutória, Rubem, tem plena chance de conseguir mais um pontinho. Eu também acho. Eu certamente vou fazer isso. Mas aí eu fui olhar na montagem antiga, né? E assim fui procurar, né, as peças que pudessem ser tidas como as piores. E o que eu achei foi isso aí, são as peças da década de 20, que é um período extremamente difícil de você ter material, né? É o período mais complicado para você estudar o processo, né, de censura postal, né? E aí, quando eu olhei para as peças, eu nem achei que elas estavam tão ruins, tá certo? Ainda mais considerando, cara, que isso aqui são peças únicas. Essa aqui, um pouco menos, né? Mas ela tem um aspectozinho que eu acho que a faz única, que é ter o visto. Mas essas duas aqui, elas são insubstituíveis. Eu não tenho como substituir esse material, porque eu não tenho duas dessas, né? Então, é um negócio assim que não tem muita saída, sabe? Enfim, é uma coisa aí que tem que ser pensada. Aí chega na raridade. Na raridade, 17 em 20 possíveis, o que é uma pontuação, obviamente, devemos considerar que é bastante alta. Mas eu acho que aqui existe efetivamente a possibilidade da gente avançar um pouco, talvez ganhando mais um pontinho aí. É, eu tenho consciência de que há material, né, ali na coleção que sustentaria mais um ponto, sustentariam de forma robusta 18 pontos. E nos comentários, né, no feedback que foi feito, algumas sugestões foram dadas nesse sentido, né? Então, por exemplo, a coleção eu não destaquei peça. Então, uma coisa que foi sugerida é que faça destaque das melhores peças. Eu não tive tempo, por exemplo, e essa exposição permitiu isso, eu não tive tempo de mandar para o júri aquele conjunto, né, de 10 páginas, né, que eu não sei se vai virar padrão ou não, depois o Reinaldo já comentou sobre isso, mas depois ele pode dar uma outra palhinha nisso, que é enviar, além da folha de rosto, né, enviar mais um material da coleção, ali até um limite de 10 folhas, justamente para subsidiar o trabalho do júri, no sentido do júri entender o que é a coleção e entender quais são as peças que têm importância, né? Então, e aí eu também tenho uma questão que eu entendo que importância não é necessariamente ou somente aquilo que é mais raro, né? A importância também é aquela peça que amarra um pedaço da história, né? Ela pode ter uma marca que não seja uma marca única, ela pode ter uma marca que não seja nem tão rara, mas ela está encaixada ali perfeitamente numa data que faz uma ligação, ela está associada a um evento, né, importante no contexto do estabelecimento daquela censura. Então, isso é algo que eu vou fazer, né? E isso pode eventualmente ajudar, né? Pode ajudar nesse olhar e buscar um ponto aí, né? Passar aí dos 17 para os 18. E as sugestões que me foram dadas foram aquelas tradicionais: fazer uma boa moldura, um destaque textual, destaque na folha introdutória, enfim, coisinhas, né, que são mais de arrumação, que são sempre o meu ponto fraco. Eu nunca, assim, não consigo fazer direito, não consigo fazer com tempo, eu sempre termino tudo em cima da hora, então é uma apurrinhação. Eu tenho que ter melhor controle sobre isso, mas acho que aqui é onde tem a maior possibilidade de arranjar esse pontinho extra, indo de 17 para 18. E no caso da apresentação, aí não tem jeito, né? A questão aqui é manter, não dá para acrescentar nada, mas é aquilo que a gente sempre fala, né, quando está comentando com os colegas. A apresentação, ela vale 5 pontos, mas ela influencia muito mais do que esses 5 pontos, né? E algumas sugestões me foram dadas também nessa sessão de feedback para melhorar alguma coisa na estrutura da coleção, né? Então, me foram sugeridos ali
a retirada de algumas repetições, mudança no tamanho de algumas letras, estabelecimento mais claro durante a coleção da mudança da mudança dos capítulos, né? Então, sabe, ajustes na folha introdutória. Então, tudo isso, na verdade, sendo feito e sendo feito de uma maneira, digamos assim, positiva, né? Ou vista como positiva, isso pode influenciar, na verdade, lá no tratamento, né? Então, essas mudanças que têm muito mais um caráter visual e de estrutura, né, certamente elas feitas, elas podem ajudar a, não na apresentação, porque está no limite máximo, mas pode ajudar no olhar geral, né, do tratamento. Então, quem sabe, né? Quem sabe uma mudança nesse sentido possa facilitar esse olhar do tratamento. E aí, claro, né, sempre tem aquilo que a gente discorda, ou pelo menos, não sei se discordar é a palavra, mas a gente discorda da avaliação do júri, que foi quando foi um comentário que foi feito no sentido de que a coleção, né, vai até 1939, né, e e foi entendido que, na verdade, ela foi até 1939 porque eu não queria entrar na discussão da censura, né, da Segunda Guerra Mundial. E não é por isso. Na verdade, a coleção termina em 39 porque, na verdade, a partir de 37, quando se estabelece o Estado Novo, né, quando Getúlio passa a controlar tudo de uma maneira efetiva, a partir de 39, o Estado Novo está consolidado e as regras de censura são homogeneizadas, né, de uma forma geral. E aí a gente perde um pouco aquela coisa da variação, da grande variação de marcas que a gente tem nesse período que vai, né, de 17 até 39. Porque, na verdade, também, né, e aí é um aspecto histórico que talvez tenha fugido, né, de quem estava avaliando, o Brasil não entra na guerra em 39, né? O Brasil vai entrar na guerra em 44, lá na frente, tá certo? Então, a coleção ela não para em 39 porque eu não quero entrar na Primeira Guerra. Não é isso. A coleção para em 39 porque existe um fato histórico, que é a consolidação do Estado Novo, que faz com que o processo de censura postal brasileiro, que era todo segmentado, comece a entrar, né, num período de homogeneização, né? Então, na verdade, é um fato histórico interno que me levou a parar em 39, e não o fato da Primeira Guerra estar começando, porque, para nós, Brasil, a Primeira Guerra não começa, né, entre aspas, em 39, ela vai começar quando a gente definitivamente manda os pracinhas, né? Ou declara guerra antes de mandar os pracinhas, mas só lá, já nos anos 40. Tá? Então, essa talvez seja algo que eu tenha que ajustar também, pelo menos na folha de rosto. Rubem, Então, antes de finaliza. você Opa, seguir, o Macedo está com a aham. mão levantada. Opa, fala, Renato. Vamos lá. Bom, primeiro, não vou rasgar elogios, que você sabe o quanto eu gosto da coleção. E queria fazer dois comentários. Quando você discutiu a coleção aumentar, aí no caso da raridade, de 17 para 18, você se referiu ao aspecto de datas, de fazer o elo, melhor utilizando às vezes dados para fazer a ligação. Isso, para mim, não está atrelado à raridade, isso, para mim, vai estar atrelado ao seu conhecimento, ao desenvolvimento. A raridade, necessariamente, vai estar atrelada ao peso, vamos chamar assim, histórico e financeiro. Isso. Então, eu não entendi essa correlação que você fez. Não. Então, eu me expliquei, eu não coloquei bem. Na verdade, o que eu quis dizer é que eu não estou disposto a tirar uma peça, né, ou a, pelo menos considerar uma peça, né? Na verdade, eu falei isso ainda não foi na raridade, foi aqui na condição. Tá? Desculpe, então.
Tá bom. É que a condição só Pois é. vai até 10, então não é para levar de 17 para 18. Não, Condição, não, você não, está claro, com claro. 8 na condição, então você pode subir, Isso, tá? Por isso que isso, exatamente. eu me perdi aí, me desculpa. Não, foi na condição que eu falei, porque o que eu quis dizer foi o seguinte: eu não estou disposto a tirar uma carta feia, mas que é importante, para colocar uma que é um pouco menos importante, né, mas está mais bonita. E aí eu dei o exemplo de um carimbo. Eu não estou disposto a tirar uma carta que tem um carimbo 8, 9, na raridade, digamos, mas que a carta está feia e que encaixa certinho, tá certo, naquela história que eu estou contando. Eu não estou disposto a tirar ela para colocar uma carta mais bonita, que tem um carimbo 6, 7, portanto menos raro, só para melhorar a condição, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Mas e o 17, 18, onde é que estava? Eu fiquei com esse número na cabeça. Os 17, então, o 17 e 18 está, na verdade, não necessariamente, óbvio, né, buscar peças mais específicas, mais raras, óbvio, né, a gente pode fazer isso, mas, na verdade, é trabalhar naquilo que a sessão de feedback me passou, que é realçar as peças que são importantes, que eu não fiz isso, a minha coleção não tem destaque, né? Então, um dos comentários foi no sentido de que eu deveria destacar as peças que eu considero mais importantes. Ao mesmo tempo, eu também não mandei aquele documento, né, que era possível de mandar, onde isso poderia ser feito. Então, talvez, eu destacando as peças e, a partir de agora, tentando terminar as coleções, a montagem da coleção num tempo hábil, e mandar as folhinhas, né, explicando a coleção, talvez a percepção de raridade aumente, sem que eu tenha necessariamente que colocar algum material novo e mais raro. Eu faria a Entender? seguinte observação importante, até que você já Uhum. observou. Eu salientei isso de forma bastante contundente na Revolução de 32, até porque muito envelope é dobrado, pelo simples motivo que o militar colocava o envelope no bolso, ele não estava preocupado, dizer, pô, um dia o Reinaldo pode precisar disso aqui, deixa eu conservar direitinho. Não, a preocupação do cara era caber no bolso dele. Então, eu saliento isso na explicação para justificar a dobra. Isso, perfeito. Diria que, independente do destaque, o destaque só vai obrigar o jurado a pensar aquilo que você quis mostrar ou por que aquilo está ali. O jurado vai tentar concluir por ele mesmo a importância da carta, senão eu encho de vermelho todos os meus envelopes, e aí o cara tem que me dar 25 de raridade porque 20 foi pouco. Então, na verdade, o que eu sempre brinco, e às vezes eu falo isso muito com o Vadir Vidal, escrever sobre a peça, destacar a raridade do material em revistas preferencialmente internacionais, ou fazer com que a nossa nacional tenha uma maior circulação, agora com a internet facilita bastante isso, para que todo mundo tenha o conhecimento, né? Eu sempre observo que o maior conhecedor da coleção continua sendo o expositor. A vantagem que se tem sempre é tentar mostrar isso. O destaque facilita, mas se o cara previamente já puder ter lido um artigo, ter visto alguma coisa, vai dar uma sustentação, e o que você fez com a cor foi obrigá-lo a ver, né? Perfeito. Não, você está absolutamente correto, é o que eu falo. A gente só vai mudar a percepção, inclusive, da importância da filatelia brasileira do século XX a partir do momento que a gente faça isso. Porque lá fora, a filatelia brasileira ela se resume ao império. E assim mesmo nem o império todo. Concordo. Né? Então a gente precisa exportar essa filatelia. A gente precisa exportar essa filatelia do século XX de alguma forma. Né? Ela tem que aparecer, como você falou, em artigo, em descrição de peça, em exposições, né? Para criar o costume que foi criado com o material do Império. Né? Isso eu não tenho qualquer dúvida, também que passa por isso. Eu não tenho qualquer dúvida que passa por isso também. Tá? Então, só para encerrar, para a gente abrir aí uma conversa. Obrigado, bom, Rubens. eu tenho a consciência, né, de que a margem que eu tenho para aumentar essa pontuação é muito pequena. Muito pequena. Se alguém me perguntasse aqui, estima um percentual, eu diria que percentual menor que 5% de chance de eu
conseguir avançar, tá? Porque eu tenho a consciência de que essa coleção atingiu uma pontuação muito difícil de ser, inclusive, mantida, né? É uma pontuação muito alta, né? Então, arranjar esses 2 pontos não é definitivamente uma tarefa fácil. Mas, enfim, né, Quem era o a júri? gente deve. Desculpa. Quem Sim, estava no júri? eu não sei quem estava no júri. Quem me deu o feedback, segundo o Igor, foi o Peter McKay. Everaldo Santos, Aldo Samamé e Peter McKay. Seja, Pronto. bastante favorável, um júri favorável. Peter McKay tem um conhecimento Isso. histórico bastante grande, o Everaldo conhece de filatelia brasileira. Então, Uhum. legal. É. Pois é, por isso que eu digo, na verdade, até mesmo manter essa pontuação é uma tarefa difícil. Subir os 2 pontos é uma tarefa muito difícil. Manter essa pontuação é uma tarefa difícil. Eu entendo assim, tá? Eu tenho absolutamente claro isso para mim. Mas tem o desafio, né, gente? Tem o desafio. E o desafio é que traz o entusiasmo da gente continuar procurando, né, informação, procurando peça, ajustar uma coisa, ajustar outra, fazer a coleção ficar mais bonita, enfim, né? Então, a minha ideia, eu ainda pretendo expô-la pelo menos mais 1 ou 2 vezes com uma coleção de 5 quadros, já incorporando, né, essas modificações que me foram passadas, tá certo? Que me foram trazidas pelo Igor, né? E aí, depois disso, então, pensar numa tarefa que, do ponto de vista expositivo, seria absolutamente desafiadora, que é levar ela para 8 quadros. Quando eu digo expositivo, não é por falta de material, não é por falta de história para contar, mas a gente estaria acrescentando 3 quadros, né? E você manter, né, a qualidade, a potência, né, da coleção, nunca é uma tarefa muito simples, né, quando você faz isso, tá? Então, é um negócio muito desafiador. Mas eu prefiro, nesse momento, pensar no desafio lá de cima, né, que é fazer essas modificações, repensar uma coisinha ou outra. Eventualmente, eu já estive vendo aqui, trocar uma ou outra peça, ajustar alguma coisa do ponto de vista da estrutura textual, né, refazer a folha de rosto e apresentá-la de novo, para ver como é que isso seria visto por todos, tá? Essa é a ideia. É isso aí, pessoal. Agora eu estou aí aberto aí às discussões. Posso aproveitar e fazer um comentário importante, Rubem? Faz, Renato, por favor. Eu vi que você observou num determinado momento aqui, não sei se foi Brasília, possivelmente em 2017, você Foi. colocou a folha de introdução e possivelmente o roteiro em inglês e o resto da coleção Isso. estava em português, né? Então, vou dar minha mão à palmatória também aqui, porque ocorreu um problema recente, acho que na Hungria, em que uma exposição estava num idioma que não um dos 4 oficiais da FIP, Uhum. alemão, francês, espanhol e inglês, e a coleção não sofreu problemas de julgamento, porque ela não estava num idioma, então, num dos idiomas oficiais e compreensíveis, né? Então, é importante a gente observar aqui que isso tem sido, a partir dessa exposição da Hungria, muito observado, a necessidade de ela estar no idioma oficial. Então, por favor, quando a gente for expor todo mundo aí, lembrar de colocar no idioma para que não haja nenhum tipo de penalização. E aí, às vezes, o bom trabalho que se faz seja perdido. Na verdade, né, a coleção ela ia para Brasiliana, essa coleção de censura ia para Brasiliana. Na verdade, ela estava lá na lista da Brasiliana, né? E aí, o que aconteceu? Você vai lembrar bem, a gente foi solicitado a abrir um espaço. Lembro perfeitamente, ainda vou lembrar um detalhe, algemas. A gente foi
foi sugerido que a gente abrisse o espaço para a entrada de uma exposição de 15, 20 milhões de dólares que vinha dos Estados Unidos e que tinha perdido o prazo. E aí, cara, eu retirei a minha censura, eu me autocensurei e dei o espaço lá para o Bill, né? E, enfim, aí o resto é história. Aí, quando teve a Brasília 17, na verdade, eu já entendia que já estava na hora de remontar a coleção. Mas aí era uma oportunidade, eu resolvi fazer isso e na hora lá passou e não sei se o júri entendeu direito o que estava lá, mas, enfim, foi o que deu para fazer naquele momento. Não tinha jeito. Definitivamente, você ser comissário é, de uma exposição internacional e ainda tentar ser expositor dessa mesma exposição não é uma tarefa muito O simples. problema de tudo é quando o amigo promete que nunca mais vai fazer isso e te põe na mesma fogueira. Exatamente, ainda tem esse detalhe. Principalmente quando, 4 anos antes, o amigo diz assim, ó, foi a primeira e última vez que a gente vai fazer isso. Aí, 4 anos depois, a gente está repetindo as mesmas coisas. Mas tudo bem. Quando é amigo, a gente faz junto, não tem problema. Se tiver outra, a gente vai fazer de novo. César, Bora lá. fala aí, César. Tá Opa, com a mão vamos levantada. lá. Boa noite a todo mundo aí. Rubens, Boa parabéns, show noite, de Sérgio. bola aí a tua apresentação e a coleção é muito bacana mesmo. Parabéns. Uma dúvida que eu fiquei quando você falou que além da estrutura da introdução, né, mandar também para os jurados um material anexo. Eu já vi sinopse, uma sinopse onde você destaca algumas coisas, eu mesmo tenho praticado isso. Mas a dica que eu recebi é limitar a uma paginazinha de sinopse, onde você fala alguma coisa. Você falou em 10 páginas, foi isso mesmo? Mudou isso. Na Se me verdade, permite, Rubem, essa daí por eu até favor, posso te vai, colocar Igor, porque por favor. eu vivi isso. Isso. A comissão organizadora da Helvétia solicitou que aos expositores, participantes que quisessem, enviar entre 8 a 10 páginas da coleção. Páginas escolhidas para que os jurados já pudessem ter uma noção de material, uma noção do tema que estava sendo tratado. Tá, não, mas é a Então, página não da era própria coleção, a folha da isso. coleção. Não Tá, era não, o que eu não falei era é da uma... sinopse. não é uma 10 páginas, por exemplo, de um artigo da sua coleção. Não, são 10 páginas da coleção para que ela pudesse ser previamente analisada. Ficou por e-mail, vamos colocar assim, claro, que quem não enviasse não seria penalizado, mas, obviamente, você teria, e aí o Macedo pode até colocar também a visão dele, ou as boas peças não seriam valorizadas, mas também os seus defeitos poderiam estar mais gritantes na hora da análise. Então, é isso. Eu não mandei, tá certo? Porque eu não tinha a coleção pronta na época ainda. A gente nunca Então, tem. eu Não, entendi. Porque não dava. As coisas não estavam impressas. A coleção ela foi impressa, acho que uma semana antes do Igor viajar. Uma semana antes do Igor viajar, não. Uma semana antes da data que eu combinei de entregar para o Igor, porque eu viajei antes. Então, não tinha coleção para mandar para os caras. Entendi, Mas entendi. você Então. Se não estou enganado, um detalhe só, eu acho que o Jax fez isso, né, Jax? Eu acho que o Jax mandou as Eu folhas, mandei. né? Eu mandei as O Jax folhas. já estava. O Jax é um cara organizado, estava com tudo prontinho e tal, ele conseguiu mandar. Não, eu agora estou organizado com a minha nova coleção de censura. Isso. Muito bom, É que Zé. você pôs no leilão Que é hoje? muito boa, por sinal. Eu pus no Jax. leilão, exatamente. É do leilão hoje. Mas valeu, tirou minha Mas, dúvida. Obrigado. mas só um detalhe, Reinaldo, você tinha comentado que isso talvez vire uma. Então, Acho que eu ouvi você falar alguma coisa sobre isso, né? Que isso é uma recomendação da FIP, talvez. Em 2017, a Federação Europeia, quando teve a exposição na Finlândia, em Tampere,
Isso. Eles bolaram uma coisa muito interessante. Cada jurado recebeu um iPad e esse iPad chegou carregado com as coleções que ele ia julgar. Então, ele recebeu esse iPad com um mês de antecedência. O que acontece é que nem todo mundo, e aí eu vou me enquadrar, vocês lembram Londres, eu estava quase indo para o aeroporto colocando a Ravid ainda, consegue preparar a coleção com antecedência. Então, a gente tem que pensar duas coisas bastante importantes. Todo mundo que manda a coleção com antecedência sofre o lado bom e o lado ruim, como o Igor falou. O lado bom é você permite com que o júri veja com mais detalhes o seu desenvolvimento, a sua pesquisa, o seu material. O lado ruim é que, ao mesmo tempo que eu estou tendo esse tempo extra para olhar a coleção, que é uma eternidade comparada aos 15, 20 minutos que normalmente você tem numa análise presencial. Nós mesmos aí passamos a experiência de exposições virtuais da FEBRAF ou da própria SPP, ter 2, 3 horas, 4 horas discutindo uma coleção, coisa que não é normal. Mas está se procurando com que isso seja praticado de forma exatamente que nem você está colocando. Tem uma peça diferenciada, dá tempo do jurado absorver, entender, pesquisar, entender e poder, com isso, se posicionar melhor, né? Sempre digo que o jurado é um ser humano igual a gente. Então, quanto mais tempo ele tiver para estudar, melhor é. Legal. Diga, Jacques. Vamos lá. Para 8 quadros, a coleção fica repetitiva? Não necessariamente repetitiva. Não. Eu não diria que ela ficaria repetitiva, mas ela perde potência, porque as raridades, digamos assim, ou as peças mais importantes, já estão todas lá, entendeu? Como eu não vou expandir o período, né? O período vai continuar sendo o mesmo, evidentemente que eu dei um jeito de colocar tudo aquilo que eu tinha de melhor encaixado nesse período. Então, o que eu tenho agora, sem falsa modéstia, é um material muito bom, mas não é um material assim excepcional. O material que eu considero excepcional no assunto já está lá, né? Então, esse crescimento dela vai fazer com que esse material fique mais diluído, né? E o material que vai entrar, na verdade, ele é um material bacana, um material legal, mas não tem mais nenhuma coisa do tipo assim, essa é a única que eu conheço. É mais ou menos nesse sentido, né? Por isso eu acho que é desafiador manter a qualidade dela, né, para 8 quadros. Acho bastante desafiador. Acho que do ponto de vista de contar a história, viu, Jacques, vai ficar melhor, tá? Do ponto de vista da história a ser contada, vai ficar melhor. Do ponto de vista da filatelia, talvez ela fique um pouco mais diluída. Agora, depois que eu vi os jurados, eu entendi o porquê dos 33 pontos para conhecimento. Realmente tinha um jurado brasileiro que conhecia. O dia que você pegar lá, sei lá, um indiano, um dinamarquês, sei lá, um outro qualquer lá de outro país, que ele não vai entender, se você não explicar bem o 1939 lá, ele não vai saber. Mesmo assim, ele ainda vai duvidar, porque ele acha que a guerra era mundial. E eu só não entendo por que não te deram 35 pontos, porque que conhecimento mais o cara tem que ter, entendeu? Não é? 35 pontos não é avaliação de conhecimento? Não é isso? Aí é aquela questão, né, Jacques, que na verdade você sempre vai fazer um ajustezinho, né, para a coleção ficar do tamanho que... Como é que eles podem avaliar que aquilo não é 35? Como é que eles podem saber? O cara está contando a história toda aqui com eu acho que essa é uma questão importante. Eu garanto a você que é porque eu tô vendo a coleção, né? Eu estou estudando aqui a censura. Eu estou estudando. É muito mais fácil estudar a história verdadeira nessas cartas, nessa mostragem, do que numa aula de história normal, entendeu? Então, não sei como é que ele poderia avaliar que aquilo não seria 35 pontos.
Porque eu não Eu acho que tem tem, mais conhecimento. eu acho que também tem, né, já que isso é aquilo que eu falei, né? Na verdade, as coisas meio que se misturam, né? Porque mesmo que tenha a percepção de que aquele seja o melhor conhecimento, vai aquela questão de que, ó, mas é o maior conhecimento de algo que é menos importante. Então, proporcionalmente, vai valer um pouco menos. Você não penaliza uma coleção duas vezes pelo mesmo fator. Aí o que você estaria fazendo, você estaria usando o fator de importância e repenalizando a coleção no Mas conhecimento. Isso acontece, não se Reinaldo. faz. Não se faz. Existe um policiamento bastante grande de todo mundo para que isso não ocorra. É evidente que eu não estou vendo a coleção, não posso nem defender, nem ser contrário, seria injusto para os dois lados, mas possivelmente algum motivo foi encontrado. Só vendo a coleção para saber o que colocaram ou nos comentários, mas não vejo a importância penalizando o conhecimento. Olha, Acho que o uma Evaí queria dar opinião. uma palhinha ali. Sim, eu Fala aí. acho que conseguir ouro com 5 quadros é muito mais difícil do que com 8 quadros. Eu acho que se Será, você Evaí? colocar para 8 quadros, vai melhorar a parte da história e a chance de chegar a esses 2 pontinhos a mais cresce muito, na minha opinião. Porque conseguir 88 pontos com 5 quadros não é fácil. Parabéns, que Não, realmente não é. Não é. é difícil. Uhum, E com 8 quadros, o próprio juiz, na hora de julgar, ele vai considerar isso. Bom, se com 5 ele mostrou isso, com 8 ele uhum, poderia ganhar, mostrar mais do que está mostrando. uhum. E Sim. esses 2 pontos viriam com toda certeza. Bom, legal, Evaí. Talvez até na distribuição das peças e dos textos, Sim, né? com toda certeza. Consigam Eu com a minha coleção de orquídeas, eu cheguei a 92 pontos. É Uhum, inédito, né, dentro do tema. Mas com 8 uhum, quadros. Com 5 quadros eu não uhum, cheguei lá. Foi só depois que eu coloquei 8 quadros é que eu cheguei a ouro em Tóquio e aí fui adiante. Com uhum. 5 quadros, no máximo que eu Legal. consegui foi vermelho grande. É, Eu acho que isso aí a tem que ser gente... considerado também e pensar já em passar lá para 8 quadros. Legal, legal. Vou avaliar isso. É, Quem mais? Fala, Jacques. Você ainda está com a mão levantada aí. Fala aí. não sei, eu vou tirar a mão daqui, eu não sei como é que eu tiro isso. E Tá Jacques, bom. Jacques, ficamos combinados. Então, aquelas peças que tu não quiser da tua nova coleção, tu bota e oferece para nós aí, que a gente tem interesse, tá? Passa lá o endereço no Zap. Eu, Reinaldo, nós temos interesse, hein? A filha está grande, hein? O pessoal vai rachar, né? Ó, 30 vai para o Sul, 32 vai para São Paulo. Tá certo. Fica todo mundo meu amigo. Vai, James, por favor. Ô, Rubem, você argumentou porque parou em 39, entendi, mas o fato, esses 3 quadros não seriam um campo de vamos chegar até 45? Pois é, cara, essa é uma outra possibilidade. Essa é uma outra possibilidade. Mas aí eu vou ser bem sincero contigo. Rapaz, a censura postal brasileira na década de 40, principalmente de 41 para diante, é um saco. É absolutamente repetitivo, sabe? Toda essa... É que nem assim, a gente brinca, né, Jacques? É a história postal antes da UPU e depois da UPU, sabe? Fica padronizado, né? Você passa a ter, em vez de 500 etiquetas diferentes, passa a ter 2. Aqueles carimbinho quadradinho, pô, cansa de ver. Sabe, né? Enfim, fica muito chato. Fica muito chata. Eu acho assim, mas talvez seja uma necessidade, não sei, talvez seja uma necessidade, né? Mas ainda assim teria um problema muito sério, que é o seguinte, um problema de coerência, né? Porque se a gente entra na Segunda Guerra, indo para 8 quadros, aí não tem como deixar a febre de fora. Uhum. E aí, na minha cabeça, já fica uma coleção meio misturada, entendeu? Você só rasparia também.
Pois é, porque aí, olha só, olha que coisa curiosa, né? Porque se você não traz pelo menos alguma coisa de FEB, você vai ser punido no conhecimento, porque afinal de contas, FEB é um correio militar da Segunda Guerra, cheio de marcas, tal, né? Se você coloca a FEB é completamente diferente da estrutura da censura civil. Ó, um negócio meio complicado de resolver, não é uma coisa simples. A FEB, na verdade, ela é um problema nesse aspecto, né? Porque, na verdade, Você você não não poderia consegue botar o trazer ela nome. para uma coleção. Oi? Você não poderia botar o nome na coleção Censura Civil, sem entrar no caso. Talvez, mas aí eu fico com um problema de tratamento, porque tem muita censura, por exemplo, 32 é militar. E aí? Ah, sim, é verdade. Entende? Fora Não, policial então, também, né? e fora policial. policial, É. exatamente. Então é difícil, não é uma tarefa tão simples levar ela para a Segunda Guerra. Eu sempre, eu sempre pensei, pessoal, quando comecei com esse negócio de censura, que seriam duas coleções, né? Essa até 39 e uma outra independente, que seria a coleção que levaria, então, o Brasil na Segunda Guerra, ou pelo menos inicialmente os efeitos, né, da Segunda Guerra na censura postal aqui no Brasil, indo até a FEB. Eu nunca consegui ver isso encaixando, sabe? Rubem, Não é uma tarefa simples. Digo, Wilson, eu concordo contigo. Eu vejo a partir de 39, mas principalmente a partir de 42, quando o Brasil entra no conflito, 42, isso, que é uma exatamente. especialidade à parte. Uhum, Ela isso. vai envolver uma outra logística e é algo Uhum. completamente diferente do que se tinha até então, até porque o Correio Militar da FEB e a censura postal foram baseados no modelo norte-americano, né? Eu Exato, acho que seria uma exato, outra exato. coleção, né? Uhum. Corre-se o risco de virar um Frankenstein, né? E aí É, eu acho que o grande interessante, o interessante da história postal é ter coesão e coerência, né? A coleção. exato. E isso é Não, difícil. é isso mesmo que você está dizendo, isso. Na verdade, na minha cabeça, se eu avanço numa mesma coleção para esse período de 42, a gente já vai ter um gapzinho aí, né? Entre o Uhum. 39 e esse É, 42. Tem censura, não é que não tenha censura, mas é um negócio um pouco assim. É esse processo de adaptação a essa uhum, padronização que vem a uhum, partir de 42, na verdade, ela vai ficar desconectada, uhum. né? E se tem FEB, mais desconectada ainda, porque é um É, serviço muito especializado, né, dentro dessa coisa de é. censura. E aí a gente entra em outro problema da FEB, né? Eu tinha, eu tinha porque eu desmontei, né? Mas eu tinha uma coleção de um quadro da FEB, né? Uhum, uhum. Que é uma Sim. coleção super bacana. Eu tentava mostrar ali o funcionamento do Correio da FEB em um É. quadro. Ficava apertadinho, conciso, mas só que eu tinha mais material, eu falei assim, não, vou levar essa coleção para 5 quadros. Não, não dá daí. Cara, eu Não até dá. levei, mas, É, cara, é. sabe, É eu que nem tenho o correio. consciência de que não é uma coleção, sabe, É. áurea. É, me É, lembra muito o Correio de Suez, porque o Correio de Suez também é isso, algo que a gente também. precisa de um tratamento maior. Mas quando eu li a coleção do Henrique, ficou na medida Uhum, certa um quadro. Mais do exato. que isso, É um ela fica quadro. uma coleção, não vai Eu render diria que, muito. por exemplo, eu diria, por exemplo, que a FEB seria uma coleção perfeita para 3 quadros. Com 3 quadros eu ainda Uhum. consigo fazer uma boa É, coleção, uma coleção legal, né? Quando tem que ir para 5, eu tenho que repetir. Não tem jeito. é. Aí entra, aí sim, Jacques. Aí é repetição. Aí é um negócio que, pum, né, perde, né? Então, eu acho que a estratégia ainda é manter até 39, né? Manter até 39. Eu acho que sim, dá para fazer mais 3 quadros com material até 39, certamente. Tem alguns aspectos ali na estrutura da coleção que podem ser melhor trabalhados, né? A gente tem também o problema, né? Tentei
minimizar isso ao máximo, né, que é o tamanho das cartas. Às vezes a gente tem cartas grandes, né, e em 5 quadros a gente acaba tentando ali colocar duas, aí fica aquele negócio que não fica tão bom, aí você, de repente, pode abrir e colocar as cartas separadas e tal. Mas acho que é mais fácil manter a coerência da coleção, sustentando ela até 39, do que, nesse caso, viu, James, ampliar ampliar para a Segunda Guerra. Eu entendo que a Segunda Guerra tem que ser tratada realmente em separado. E aí, nesse caso, em sendo a Segunda Guerra, aí você pode incorporar 3 quadros para a FEB e 2 quadros para o resto, porque aí daria legal. Aí daria legal, sem tantas repetições, entendeu? Mas aí seria uma outra coleção, né? O que mais, Tá gente? tudo, Pô, tá tudo em sugestões folha aí. A3, Rubem? Não, cara, fiz em A4. Eu estava fazendo, A4. eu fiz inicialmente, olha só como é que são as coisas, né? Veio a pandemia, eu falei, bom, eu fiquei parado, né? Não podia trabalhar durante um tempo, até a universidade se estruturar para a gente trabalhar online, levou um tempo. Eu falei, agora eu vou montar essa coleção de censura. E aí comecei a montar numa folha 20 por 20, que nem o Reinaldo montou a de... Abre o microfone aí, Reinaldo. 30 por 30. 30 por 30, 20 por 20, não. 30 por 30. Pô, 30 por 30 já está como... difícil, você quer complicar a vida. Exatamente, foi lá, reduzir 20 por mais, 20. hein? Aí 30 por 30. Aí, cara, eu falei, não, vou ter tempo, agora vai em 30 por 30. Ele me convenceu de que era um bom tamanho e tal. Aí eu comecei a botar as peças aqui, ali e tal. Comecei a inventar umas coisas que ele detestou. Tu lembra, Reinaldo, que eu botei umas coisas? Escrevendo na vertical. Botei os capítulos na vertical, sabe? Fiz aí uma bagunça legal. Ele falou, rapaz, tu não pode fazer isso. Eu falei, ué, onde é que está escrito que eu não posso, pô? Quero fazer assim, tá? Mas, rapaz, aí no final das contas, sabe o que aconteceu? Eu olhava para aquilo assim e não me convencia de que era o melhor jeito, sabe? Eu achava que sobrava espaço demais. Aí eu falei, não, vou voltar para o A4 e vou tentar agora usar o A4, porque antes essa coleção ela estava montada em carta, não estava montada em A4. E o A4 já te dá, né, ali na separação, Um pelo pouquinho menos mais, um pouquinho mais. E aí eu comecei a montar ela em A4 e falei, ah, não, cara, eu estou mais acostumado. É aquela cabeça sabe, cartesiana, né? Que as coisas têm que estar tudo certinho, né? Se eu fosse um historiador que nem o Wilson, assim, que tem mais amplitude no olhar, talvez eu conseguisse. Mas eu falei, não, o negócio é A4 mesmo. Aí eu montei em A4. Mas eu achei que a montagem ficou boa, porque eu tentei aliviar ao máximo, né? Isso sim foi uma escolha, né? Eu percebia, eu tentava, como eu tinha um volume de cartas relativamente grande, com a mesma qualidade, com as mesmas marcas, aí eu sempre tentava compor uma carta que fosse maior, com uma que fosse um tantinho menor, exatamente para não deixar a folha muito carregada. Acho que nesse aspecto funcionou bem, né? Mas aquela Acho que foto que tu funcionou bem. mostraste ali está em A3 ou está em A4? A foto que tu Não, aquilo está mostraste em carta. Aquilo está em carta. Aquilo é a carta? montagem antiga. Ficou é muito Aquela é a apertado, montagem por isso. Eu antiga. achei até que fosse A3. Isso. De Não, repente não. o. Aquela é carta, padrão carta, porque é a montagem antiga. Agora ela está em folha branca, não está mais em folha com cor, né? Eu acho que está melhor, particularmente. Não sei, o que você acha, Jacques? Estou Está me melhor? interessando O aqui. Jacques já refez a montagem, não te preocupa. Pois é, mas agora, mas eu acho que eu achei soluções mais ou menos boas para isso, sabe? E assim, em algumas peças, por exemplo, aquelas peças da DNOG, que é um material que você não replica, né? Não tem como replicar aquilo, eu imagino. É, Aí eu dei destaque, algumas daquelas peças eu coloquei em folhas isoladas, com um texto mais robusto. Acho que tem soluções boas ali nesse aspecto, né?
Mas ficou em A4 mesmo, e acho que vou manter em A4 mesmo. Eu gosto. 30 por 30 não. E dava um trabalho danado, rapaz, porque 30 por 30 não tem Ah, impressora para isso. é. A O Reinaldo, 3. pô, Mas não, mas eu não tenho, Arabolas. Eu não tenho. Aí o Reinaldo, pô, levava não sei aonde para imprimir. Aí eu falei, Não, você eu levar, imprimo vai em estar. casa. Eu levava para Tu imprime em cortar, né? casa. Porque eu imprimo na folha Para A3 cortar, isso. e aí eu levo para cortar. Isso. Para cortar. Ia dar, pô, se eu já não consigo entregar a coleção no aí prazo, ainda tem que já estar fazer pensando uma em. folha padrão. É, Pô, se eu tivesse que cortar a folha, o Igor estava esperando a coleção até agora, pô. Não ia rolar. Ô, Rubens, Mas chegou, Mas é mas a isso. coleção Tá, chegou, a coleção foi chegou. apresentada, deu tudo certo. Isso, isso. Ela tá no, é que nem a coleção do Peter, né? É um longo caminho para ela voltar. para Porque, na voltar. verdade, Se voltar, hein? o, é, porque o Brás fez um favor de trazê-la aqui para o Rio. Só que ele deixou lá na Barra da Tijuca, que aqui de casa é muito distante, né? E eu tô trabalhando direto lá. Eu trabalho em Seropédica, longe pra caramba. É. Aí não é caminho, cara. E ficou num consultório médico, que obviamente só funciona, né, durante a semana. Aí o Minha, Jacques me fez ali a minha, quando eu o expus em favor de. Gênova, ela ficou abandonada na Itália durante uns 3 meses, porque o Então, comissário tá vendo? não procurou, na hora de sair do país, não procurou lá para trazer. Depois eu tive que Então, acionar o Centro Italiano de Filatelia Temática, como eu era sócio, eles Uhum. arranjaram alguém que foi eles atrás acharam depois, e aí me e mandaram trouxe. pelo correio. Mas Pois foram é. 3 meses sem coleção e sem Não, saber onde é que estava. Que Eu não, pavor, não O hein? vou Igor não nem, fez isso. não vou perguntar quem era o comissário, não. Não, já faleceu, era o Hidalgo. O de Hidalgo. Portugal eu conheço bem, mas esse aí não sabia, não. É. Não, esse era o Hidalgo. Essa coleção de censura ficou Já 4 faleceu. meses, presa aqui no Galeão. A minha Eu ia lá também. toda semana, A minha né? temática também ficou presa. Tua temática, né? De todas as Não, coleções, né? Ficaram a lá minha foi a presas. única brasileira que ficou para trás. Ele trouxe as clássicas e deixou a temática para trás. Simplesmente. Olha Não era só, importante. não era importante. Foi um sufoco. Foram O 3 meses. dessa exposição lá de Évora foi meio angustiante. Algumas pessoas começaram a passar mal mesmo. Enfim. Aí depois de 4 meses a gente conseguiu ter as coleções de volta. Já que você ia falar alguma coisa, eu te não, eu ia interrompi. falar de um comentário que você fez que não temos coleções de história postal moderna. As pessoas Uhum. ou não se interessam ou não têm essas apresentações. Mas eu, durante um período, ou até continuo até hoje, o Correio emitiu muito selo, muita coisa. Eu acho que acaba se voltando mais para a temática do que para a história postal. Eu não sei, Jacques. Olha só, Diferentes. eu vou discordar de você, porque, assim, eu hoje me considero um cara que investigo os selos republicanos, com exceção de vovó e netinha, porque ali também já é exigir demais de alguém, né? Mas, por Madrugada. exemplo, você faz uma ótima coleção de história postal com os ADNs, por exemplo, né? Sim, mas Não o tem aquela importa. coleção tradicional, Eu mas dá estou para fazer falando uma mais coleção de história moderno do postal. que isso. Estou falando bem mais moderno do que isso. Não, então, eu tenho uma coleção, por eu- exemplo, com a série da Bisneta, que é de 54 a 66. Cara, que linda, cara. Inclusive foi exposta lá fora, uma exposição em Praga lá. Conseguiu lá ganhar, sei lá o que, não me lembro. Né? Mas é uma coleção que eu amo de paixão, sabe? Agora eu estou montando uma com aqueles numerais da década de 70. Tudo isso dá jogo para montar. Ué, Por enfrento exemplo, nesses casos. Diga. é que eu quero pegar carona nessa fala de vocês. Eu tenho Uhum, interesse, por exemplo, em portes, né? uhum. E a gente tem um campo legal para investigar e levantar material, que são os portes a partir da segunda metade do século XX, por exemplo.
Isso, Daria uma isso. coleção boa. São para o muitos, são período muitos inflacionário, né? muitos, são muitas A as história postal variáveis, cara. não tá ligada ao tipo do selo que foi emitido, está ligada Uhum. à forma com que a correspondência sofreu um Isso. tratamento. Então, É a por mais que os historicidade, selos né? tenham alguma temática, a história postal não vem da temática do selo, vem da forma de utilização da carta ou os problemas que a carta teve para cumprir o seu destino. É a O historicidade que do eu, sistema postal, né? isso. O que eu acho que houve mesmo ao longo do tempo foi uma estigmatização mesmo, né, do selo republicano. Mesmo aquele selo republicano bem precoce. Tá? Mesmo aquele, você não tem coleções daqueles selos. Para e pensa. Você tem ali, já teve pelo menos uma coleção de cruzeiro, né, bastante importante. Madrugada, aparece alguma coisa, não como história postal, mas como tradicional, nos dois casos, né? Mas saiu daí, cara, nada, 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 nada. Coleção de bisneta, a minha acho que foi a primeira a aparecer montada. A de ABN, a minha foi a primeira a aparecer montada. Quando essa aparecer dos numerais lá da década de 70 do século XX aparecerem, certamente vai ser a primeira também a ser montada. Ou seja, as pessoas, na verdade, elas não investiram, elas não estão trabalhando esses selos. E, cara, tem, tanto do ponto de vista tradicional quanto do ponto de vista da história postal, tem muita coisa legal. Eu lembro uma coleção que tinha aqui no Rio, e que quando eu fui comprar ela já tinha sido vendida, que eu gostaria de ter aquela coleção, do Evandro, né, meu vizinho aqui de Ilha do Governador, que foi presidente do Clube Filatélico também. Ele fez uma coleção de história postal usando aqueles selinhos daquela série Garimpeiro, Mulher Rendeira, Feijoada, recursos minerais, né? E tipos de profissões, tipos de profissões. Cara, era uma coleção absolutamente espetacular. Por quê? Porque pegou o período inflacionário brasileiro mais crítico, cara, onde você mudava aporte, às vezes, em 2 semanas. A Baiana, por exemplo, é um selo raríssimo, raríssimo, cara. 15 centavos. Isso, isso. Porque, na verdade, aquele porte valeu durante, acho que, se não me engano, 7 dias, sabe? E o cara tinha isso, o cara se dedicou, pegou aquelas tabelas todas, montou aquele negócio e saiu procurando aquelas cartinhas, montou uma coleção. Do ponto de vista expositivo, nunca ganhou grande prêmio, acho que ele chegou no máximo no vermelho. Mas a coleção era espetacular pelo estudo, né? Tanto que quando ele falou que ia se desfazer, eu corri lá na casa dele, mas cheguei atrasado. O Anísio já tinha chegado antes, já tinha levado. Eu fiquei só com uma cópia mesmo, eu tenho uma cópia dela aqui em casa guardada, né? Mas, sabe, tem coisas bacanas para se estudar. Nesse período aí que o Wilson estava colocando, você tem uma variação de portes, é intrincado calcular o porte posterior, porque os países eram subdivididos em 5 grupos. Você tinha ainda o porte aéreo, que era pago também por fora, com outro selo. Cara, tem muita história bacana para contar, muita história bacana, muita. E tem material, né? E tem material, né? Agora, Eu acho que a gente tem uma visão de história postal muito até o final da primeira metade do século XX, né? Eu acho que a gente precisa ampliar um pouco a ideia do que é história postal, né? Que também é uma coisa que no campo da história é comum. A história é uma coisa de, no mínimo, 100 anos, né? Isso. Eu vejo por aquela coleção minha de Briefzentren, né? A ideia é pensar uma história postal do século XXI, a partir dessa mudança no tratamento lá nas marcas postais alemãs, né? Pois é, eu acho que tem um campo grande. Eu acho que a gente explora pouco. Acho que a gente realmente explora pouco. Tem muita coisa aí para ser trabalhado e estudado. No campo da tradicional, você até encontra uma coisinha ou outra ali da vovó, né, da netinha, uma coisa esparsa aqui e ali, mas de história postal, nada, absolutamente nada. E tem material disponível e tem uma história bacana para ser contada. Enfim.
E tem outros temas específicos aí que a gente poderia arranjar, né? Você vê, dessa coleção, olha só que interessante, dessa coleção de censura postal, saiu o estudo dos APOs e saiu o estudo da FEB. Esses estudos são filhotes da coleção de história de censura postal, né? Porque quando eu comecei a juntar esse material de censura, e no início era mó moleza, porque ninguém queria aquilo, então eu comprava, às vezes, lotes relativamente grandes, começaram a vir as cartas da FEB, misturadas, começou a vir esses APOs, e eu falei, pô, que diabo é isso? Né? E aí saíram 2 coleções separadas, por exemplo, né? Em função desse estudo inicial, né? da censura mais geral. Então, se a gente remexe, rapaz, começa a aparecer, não tem jeito. Uhum. E aí? Acho O que que é mais? isso. É Mais isso? alguma Então pergunta? está feito. O Rubem, que a gente pode mais uma fazer vez, é muito obrigado. mais à frente, Igor, se possível, eu não sei quando, tá? Não dá para ser assim de imediato. Trazer a coleção, mostrar pelo menos alguns aspectos da coleção. Agora que a gente já discutiu o resultado, né? Seria Talvez muito bom. o mais importante talvez tivesse sido ao contrário, mostrar a coleção e discutir o resultado. Mas é que a gente já falou do resultado. Mas tu Mas tem a cópia ideia, né, como dela? eu falei, Tu tem cópia dela, hein? Ok, então eu o acho que Jacques. tão cedo que não vai ver O essa Jacques, coleção de novo. o Jacques tem a original e a cópia. Ele ainda está Depois na ele vai mandar esperança a cópia. ele ainda está na esperança de receber a coleção, Jacques. Veja só. Eu estou escaneando página por página. Vai mandar o scanner para Vai ele. mandar a cópia. Vai Não, e o mandar scanner é um tá scanner certo. qualificado, dá para ver bem. Mandando Eu um vou- scan de boa resolução, tá valendo. É, Tá, claro. né? Tá de bom tamanho. Mas, assim, a gente pode trazer a discussão aí, um apanhado geral, mas agora tem que ser um pouquinho mais para frente, que essas semanas agora eu vou estar meio atrapalhado. Mas, Rubem, Mas me o que eu estou coloca aí à vendo aqui, disposição. o que eu estou vendo aqui, escaneando, é um livro de história. Eu também acho. Eu também acho. Eu Por isso que concordo eu acho que eu contigo não que sei como é que tem eles uma história. avaliaram que conhecimento foi só 33 pontos. Para mim tinha que ter sido Porra, 35. só, rapaz, 33 pontos é ponto pra caramba em conhecimento, cara. Sim, pô, mas tá ali. Quem lê aquilo, quem for lendo aquilo, vai ver a história toda. Legal, legal. Fico satisfeito, Jacques. Mas como eu falei na apresentação, 33 em 35 é a pontuação de coleção para ouro, ouro grande. Nenhuma coleção chega a ouro, ouro grande se não tiver uma pontuação desse nível em conhecimento. Não tem jeito, não consegue. Né? Então, eu acho que foi um reconhecimento legal. E insisto, é um reconhecimento para todos nós, né? Meu, porque nem tudo ali é trabalho meu, né? É pescado aí dos colegas, das discussões que a gente faz e dos aprendizados que a gente vai acumulando. Né? Aí, agora é contigo. Não, tranquilo. Só queria te agradecer mais uma Nada, vez que isso. por se oferecer, pela proposta, por trazer a coleção para a gente bater um papo, mas aguardamos a cópia da coleção para a gente poder... Isso, Obrigado. Quando eu tiver... Acho que o Glauber quer falar alguma coisa ali. Ele levantou. Não, eu ele batendo palminha só. É uma reação. Desculpa, só. Glauber. Batendo palminha. Então, não, a ideia Eu ia sugerir legal. o leilão de ser no SPP Conecta. Pode Obrigado, ser. Obrigado, pessoal. Pode ser. Fazemos o Não, leilão já no que tá lá. SPP Conecta, as peças ele pode explicar e com isso pode valorizar na hora. com isso aí. certeza. Não, a gente pode aproveitar, já que está lá com o Jacques, faz a apresentação. E aproveitar, já que está, obviamente, num espaço da SPP, a gente cede 10% para o dono da coleção. Tá certo. Para mim é para ele. Agora já. O cara vai ganhar nas duas pontas. Muito justo. Muito justo. Boa. Valeu, obrigado aí, gente. A ideia Obrigado a era todos. trazer Obrigado, Boa Rubem. noite. Obrigado a todos, amigos. Boa noite. Parabéns, Rubem. Parabéns, Rubem. Parabéns. Um abraço. Abração, gente. Até mais. Até mais. Um abraço, Wilson.